Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo sido convidada para uma festa na Santana, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está saindo daqui agora e vai levar quase uma semana na travessia da zona da Sorocabana para chegar lá naquela freguesia no dia combinado. Mas antes de pegar na lida estradeira, a gente vai fazer ainda uma reunião preparadeira, começando já esta função com a recitação da prosa brideira do dia. Os companheiros e companheiras boiadeiros que estão sempre muito atarefados nesta lida de ganhar a vida com gado não têm tempo de reparar nessas coisas. Mas as relações comerciais entre o Brasil e a China, incluindo as nossas exportações de carne, são organizadas e regulamentadas por um grupo chamado COSBAN, ou Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, formado por técnicos e funcionários do governo dos dois países, que dá a palavra final a respeito do que pode e do que não pode ser feito nesse terreiro. Pois o caso é que esta turma está com uma reunião marcada para julho, lá em Pequim, a capital do gigante oriental, e entre outros assuntos, os participantes devem discutir, a pedido do lado brasileiro, a questão da suspensão automática dos embarques em caso de suspeita da doença da vaca louca. Aleluia e até que enfim, e tomara que essa medida de proteção sanitária distorcida, ultrapassada e exagerada tenha fim, né? Conforme a amiga pecuarista que acompanha esta nossa falação noticiarista deve ter recordação, este acordo foi assinado pelo Brasil no já distante ano de 2015. Isso depois que, em 2012, um caso suspeito da doença foi registrado no Paraná. E por causa disso, a China deixou o seu mercado fechado para a nossa carne durante quase 2 anos. Naquela época, o mundo ainda estava assombrado com a tragédia causada pela epidemia da vaca louca, que matou centenas de milhares de animais na Europa. E o governo chinês estava preocupado em proteger o seu território e a sua imensa população do risco representado por uma doença gravíssima e incurável para o gado e para as pessoas, que era, até então, desconhecida pela ciência. Aí o tempo passou, os cientistas estudaram profundamente o problema e hoje o entendimento sobre como fazer a prevenção e o enfrentamento mudou completamente. A principal descoberta foi que existem 2 tipos da doença. Um que fez aquela desgraça toda lá no rebanho europeu e outro que comprovadamente não representa risco nenhum para a saúde nem da boiada, nem da gente. Do primeiro, o Brasil nunca teve casos e é considerado livre dessa forma de vaca louca pela OMSA, a Organização Mundial de Saúde Animal. Já do segundo, a encrenca apareceu mais 2 vezes e a pecuária nacional amargou um prejuízo milionário com a suspensão da exportação, por conta de um cuidado que, no fim, é desnecessário. Pois então, já passou da hora de exigir da China a mudança desta regra e devolver a segurança para o setor exportador brasileiro, né? Para quem ganha a vida na lida com gado e está sempre pelejando com precisão de produzir e fornecer comida de qualidade para a boiada na propriedade, cada dia representa uma oportunidade de um novo aprendizado. Mas se por acaso alguma complicação acabar empatando o andar do carretão, o amigo e a amiga pecuaristas não se acanhem de recorrer à nossa amizade e fazer uma lista das dificuldades para a gente campear a solução com um especialista aqui na sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do Portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é a importância da qualidade da água que vai ser dada para a boiada beber. Confira. Eu estou agora na fazenda Igarapé, aqui no interior do Maranhão. Uma fazenda muito boa, com alto nível de tecnologia, divisão de pastagem, controle de plantas daninhas e bom manejo. Mas essa fazenda tem um modelo que ela segue quanto à água do gado. Aqui na fazenda só se usa açude. Ela tem mais de 550 açudes em toda a fazenda. Cada pasto tem
um açude. O açude, gente, ele é para não dar dor de cabeça. Por quê? Porque o pecuarista fala assim, bebedouro dá dor de cabeça, que bebedouro quebra a bomba, quebra um cano e não sei o quê, você tem que ter um reservatório. Concordo, mas o açude, periodicamente, o açude tem que ser limpo. O açude tem que tirar a água do fundo, que ela vai se acumulando terra, barro, que descem dos pastos. A qualidade da água do açude é infinitamente pior do que a água de um bebedouro. Por quê? Porque o gado entra aqui para beber água e aí ele acaba estrumando aqui dentro, urinando aqui dentro. Pode morrer um pássaro, pode morrer um bicho aqui dentro. Mas o vaqueiro vai olhar, tudo bem, mas o risco de contaminação é grande. Dependendo da qualidade da água do açude, o animal vai ingerir partículas de areia e de terra. E isso tudo acaba comprometendo a qualidade. Esse açude aqui, ele está dentro de uma praça de alimentação, isso aqui é um rotacionado. E esse açude atendia todo rotacionado. Ele tem mais ou menos uns 8 anos. É a segunda limpeza nesse açude que foi feita. A quantidade de material que está do outro lado dessa barragem é enorme. É enorme. Tá? E aí veio a máquina, uma reta escavadeira aqui, e fez uma PC e fez todo esse serviço de limpeza. Tá? A qualidade da água ainda está muito ruim. Por quê? Porque agora essa aqui é a sobra da sobra. Tá? Uma água péssima de qualidade. Daqui a alguns dias, a chuva vai encher. Isso aqui vai dar um açude maravilhoso na hora que estiver cheio d'água. Ótimo, a qualidade da água vai melhorar. Porém, como aqui é praça de alimentação, a concentração de gado vai ser muito grande também. A inclinação vai trazer excrementos e a água vai começar a sujar. E sem falar que essa é a segunda limpeza desse açude, gasta-se muitas horas para fazer a limpeza. Muitas horas. Aqui, por exemplo, gastou uma PC, gastou em torno de 5 horas para fazer esse serviço. Parece que não é muito, mas é. O bebedouro não dá esse montante em termos de manutenção. É claro que, vez ou outra, pode quebrar um cano, pode dar um problema numa boia e assim por diante. Mas é muito mais econômico, muito mais barato. E eu aposto, eu duvido que se você tiver um açude na fazenda e colocar um bebedouro naquele pasto, nunca mais o gado vai beber água no açude e vai tomar água fresca no bebedouro. Então, pecuarista, vamos pensar sobre isso, sobre ter açude e as vantagens e desvantagens, e o bebedouro também. Eu recomendo para você o uso do bebedouro, tá bom? Grande abraço e continue nos acompanhando. Tá certo, então, e a comitiva faz aqui uma rápida parada e volta em seguida. Aguarde. A gente não sabe se isso é fato verdadeiro mesmo ou se é só impressão, né? Mas o caso é que o tempo está correndo cada vez mais ligeiro no calendário e o março já está chegado e entrado no seu trecho derradeiro. Pois então, a respeito do andamento da negociação no mercado pecuário, o que tem para ser contado é que a nossa praça boiadeira passou a maior parte do mês padecendo de febre paradeira, mas sempre ali na beira da descida da ribanceira, né? Mas com o fim do jejum da quaresma, que já está para terminar, e com o próximo pagamento do salário ao trabalhador empregado, o consumo deve melhorar, né? E aí a questão é de ver qual vai ser o comportamento da oferta de gado terminado para saber o rumo que será tomado pelo carretão no estradão. Pois então, para adquirir melhor entendimento a respeito do lado e do jeito que o vento vai bater no eito, a gente vai ter mais uma vez a satisfação de esticar aqui uma prosa com a zootecnista Juliana Pila, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Juliana. Muito obrigado pela sua boa vontade e disposição para dividir com a gente um pouco da sua sabedência. Seja muito bem-vinda, como sempre, aqui no nosso arranchamento eletrônico.
Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Juliana, acabando a quaresma e saindo aí o pagamento do salário ao trabalhador empregado, né? Acaba também essa atual inapetência por carne da população, hein? Bom, Sidney, esperamos que sim, né? Sazonalmente, nas primeiras quinzenas do mês, nós observamos uma melhor saída de mercadorias aí, pensando na carne bovina, e a gente normalmente observa uma valorização aí nos preços, tanto no mercado atacadista, como também no mercado varejistas. Então, assim, a gente espera que com o início agora de abril, a gente tenha essa melhora no consumo. A torcida é geral, né? Agora, ô Juliana, enquanto isso não acontece, como é que está hoje a situação no mercado atacadista de carne com osso? Bom, de acordo com o nosso último levantamento, o mercado atacadista também estava com preços bastante pressionados, né? A gente falou um pouquinho na questão anterior, esse período que a gente está vivendo de final de mês, a quaresma, a Semana Santa, isso acaba interferindo nas vendas de carne bovina. E junto a isso, né, nós também tivemos aí um abate crescente no primeiro bimestre, o que aumentou a disponibilidade de carne aqui no mercado interno e colaborou para esse cenário de pressão baixista que a gente está observando agora. É isso que eu ia te perguntar agora, né? E a respeito do estoque de carne que o frigorífico tem hoje na Câmara Fria, Juliana, a gente tem aí uma ideia do tamanho disso atualmente? É difícil a gente estimar o tamanho desse estoque, né, que tem nos frigoríficos, mas são alguns fatores que a gente considera que essa disponibilidade está bastante confortável aí pensando do lado da indústria, né? O primeiro deles é que a gente está vendo uma pressão de baixa no mercado do boi gordo. Isso demonstra que a indústria ela não está indo às compras com bastante ímpeto, né? As escalas de abate elas estão confortáveis aí em torno de 10 dias. E o segundo ponto é também um ponto que a gente já comentou, que são os abates crescentes. Em janeiro e fevereiro nós tivemos abate superior ao que a gente observou em 2023, então isso demonstra que a disponibilidade ela tá boa, né? Então acreditamos que os estoques eles estejam confortáveis. Nestes últimos dias, Juliana, o pecuarista andou fazendo aí um grande esforço para segurar a boiada na invernada, na tentativa de escorar um pouco essa pressão baixista em cima da arroba, né? Isso fez alguma diferença para o mercado, Juliana, em termos de preço? De modo geral, Sidney, realmente a gente observou em algumas regiões, principalmente aquelas, né, que as pastagens ainda dão certo suporte para manter os animais no pasto, né, o pecuarista aí segurando esses animais na esperança de melhores preços. No entanto, quando a gente faz uma análise dos números, né, desde o início de março, considerando o preço do boi gordo, das 32 praças que a Scott Consultoria tem o levantamento, nesse período a gente observou a gente observou valorização em apenas uma praça. Uma valorização pequena de 1%. Nas demais, foi um movimento de estabilidade à queda mesmo. Então, a pressão é realmente baixista nesse momento. Agora, com o fim do verão e o avançamento natural do tempo, né? O gado da safra do capim vai ter de ser levado para o mercado numa hora, né? Quando chegar essa hora, Juliana, vai ter enchente de boiada na praça, hein? Bom, Sidney, o outono, né, caracterizado mesmo aí por redução nesse volume de chuvas e quedas nas temperaturas e, consequentemente, a gente vê uma piora na qualidade das pastagens, né? Com isso, o pecuarista não consegue manter esses animais e acaba ofertando aí para o mercado. No entanto, agora a gente está vendo um período aí de chuvas, e então isso deve ainda dá um suporte maior, né? As águas de março aí levando o verão, então isso deve dar um certo suporte aí, pelo menos até os primeiros dias aí de março. Então, o pecuarista ainda vai conseguir vender esses animais com uma certa cadência. Isso dá poesia, hein, Juliana? Agora, e a exportação, hein, Juliana? Qual é o balanço que vocês estão fazendo aí dos resultados de março, né? E desses quase 3 meses já vencidos em 2024, né? As exportações em 2024 estão indo assim, em bom ritmo, né? Nós tivemos janeiro
Um volume recorde para o mês de janeiro, na comparação histórica. Fevereiro também, aí para o recorde no mês de fevereiro. E agora, em março, as exportações elas estão bastante positivas. Até a quarta semana, o volume exportado de carne bovina in natura, ele já superou o igual período de 2023, né? O que foi exportado em todo março de 2023. Cabe lembrar, né, que em março do ano passado, as exportações para o nosso principal parceiro, a China, elas estavam suspensas em função do caso atípico de vaca louca. No entanto, se esse ritmo dos embarques diários continuar, a gente vai ter um bom volume exportado ainda no mês de março. Então, esse primeiro trimestre foi bastante positivo para o lado das exportações. Muito bom, só falta subir um pouco o preço, né? Juliana, queria agradecer demais mais essa sua participação aqui no programa, né? Sempre é uma satisfação prosear com você aqui. Muito obrigado, um grande abraço para você e para toda a turma aí da Scott. Até a próxima. Eu que agradeço, Sidney, uma boa noite a todos e até a próxima. Até. E veja a seguir, faltando ainda alguns dias para a virada do calendário e para o pagamento do salário ao trabalhador empregado, o movimento do comércio varejista de carne está mais fraquinho do que filhotinho de tico-tico que a chuva derrubou do ninho e o comprador de gado está aproveitando para aumentar a pressão baixista em cima da cotação. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Por mais que os companheiros e companheiras boiadeiros estejam enfesados com o rumo que está sendo tomado pelo mercado, o momento é de se armar de informação para não perder o rumo nem o prumo na hora de enfrentar a negociação. E é com essa intenção que a gente faz agora a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação. Com o andamento do mercado pecuário estando fortemente amarrado no calendário religioso, o que tem para ser contado é que a negociação pegou de novo um caminho enganoso e a nossa praça boiadeira está padecendo de febre paradeira outra vez. Conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, e disso o nosso povo todo tem perfeita sabedência, o primeiro motivo da atual inapetência da população brasileira é o tamanho do pedaço de mês que normalmente sobra no fim do salário do trabalhador, que, aliás, nessas horas já estaria mesmo com a algibeira até areada de tão vazia, né? Como ainda vai demorar alguns dias para sair o próximo pagamento, não vai ser já que o movimento no balcão do açougue vai melhorar e o açougueiro vai continuar padecendo de solidão no seu estabelecimento. E a segunda questão importante, que está sendo determinante para esta situação atual, é a tradição religiosa. E o vivente nem precisa ser crente praticante para saber que a Semana Santa, e especialmente a Sexta-feira da Paixão, é um período de reflexão e de penitência, sendo que a recomendação para os fiéis em relação ao consumo de carne vermelha é de rigorosa abstinência. Enquanto isso, no frigorífico, a câmara fria continua mais para cheia do que para vazia, mesmo com o dono retirado da negociação de gado, justamente para não aumentar mais ainda o estoque de mercadoria. E isso ao mesmo tempo em que o comprador, que é seu empregado, continua correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão. Logicamente que, tendo o perfeito conhecimento do jeito que o vento bate no eito, a intenção do sujeito é derrubar o máximo possível o valor do boi agora para tentar negociar em vantagem na hora em que a precisão do seu patrão voltar a aumentar. Já o pecuarista, que nestes últimos anos engrossou o couro enfrentando a pressão baixista da indústria em cima da cotação, agora passou o cadeado na porteira e está sossegado no rancho, enquanto a boiada está aproveitando a fartura de capim na invernada. Pelo menos por enquanto, este plano está dando resultado. Tanto que a arroba, além de não estar despinguelada na descida da ribanceira, até reagiu e subiu alguma coisinha aqui e ali. Mas, de qualquer maneira, a recomendação para quem tem gado terminado é de pisar leve no chão e prestar muita atenção no rumo que está sendo tomado pela negociação. Por outro lado, mesmo não sendo a redenção do mercado, a exportação continua ajudando a não deixar o carretão desguaritar e pegar algum trieiro enganoso. O que está acontecendo é que hoje o boi brasileiro está custando o equivalente a $40,90 por arroba, o que vem a ser o menor valor entre todos os principais fornecedores do mercado internacional. É verdade verdadeira mesmo que o preço pago por tonelada do nosso produto lá fora continua caindo,
Mas o aumento do volume embarcado está engordando substanciosamente o total de dinheiro arrecadado. Juntando tudo, no fim o que aconteceu foi que o carretão fingiu que ia, mas acabou voltando. E o resultado foi que, no balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram apuradas só 2 mudanças nas cotações entre as 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E nas 2, a arroba caiu. A listinha destas derriçadas foi encabeçada pelo Acre, onde a vaca piorou para R$ 178 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. E fechando a relação, apareceu o Sudeste da Rondônia, que trabalha agora com a fêmea a R$ 172. Para quem, como eu, se consola na viola, a distância não tem importância. A toeira é uma corda viajadeira, a turina leva meu sentimento pela campina e o meu pensamento vai levantando poeira na estrada. E nessa toada, meu coração nunca tem parada. Nessas freguesias não tem quem não me conheça. Eu trago comigo só as alegrias, sem deixar que nada me aborreça. E é nessa lida violeira que eu vou tocando essa vida passageira. De certo que de tanta gente que faz parte aí da nossa audiência e está todo dia aí presente na frente da televisão, a maioria já tem sabedência disso, mas não custa fazer a recordação de que estas trovinhas recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação foram escritas pela minha própria mão com a intenção de tirar um retratinho perfeito da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. E hoje estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Para quem gosta da nossa poesia roceira e quiser comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, eu aviso que não tem nas livrarias e peço o favor de ligar para mim mesmo no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E agradecendo de coração a atenção que a nós foi dispensada, a comitiva encerra aqui esta narrativa novidadeira e noticiarista e se despede dos amigos e amigas pecuaristas ou não do sertão inteiro. Mas antes de fazer a retirada, já deixo combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.